Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia bem radical do Dr. Joe Dispenza. E se o maior hábito que a gente precisa quebrar for o hábito de ser quem a gente já é? E é com essa frase impactante que o livro já começa. A ideia aqui é que a pessoa que a gente acredita ser, sabe, aqueles pensamentos, emoções, comportamentos de sempre, tudo isso, na verdade, pode ser o nosso maior obstáculo na hora de mudar de verdade. O que nos leva àquela pergunta central, né? Se mudar é algo que tanta gente quer, por que afinal a gente fica tão preso nesses padrões que já conhecemos de cor? E o livro toca num ponto que, olha, é até meio desconfortável de tão familiar. Por que será que tantas vezes a gente espera uma crise, um trauma, uma doença, para só então decidir mudar de verdade? Parece que, de alguma forma, estamos mais programados para mudar pela dor do que pela alegria e pela inspiração. Então, para a gente entender por que existe essa sensação de estar preso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e dar uma olhada num paradigma científico bem antigo, um que por séculos, basicamente, nos ensinou a nos sentir meio impotentes. Pois é, durante muito tempo, pensadores como Descartes e Newton ensinaram que a mente, o nosso mundo subjetivo, e a matéria, o mundo objetivo, eram coisas totalmente separadas. Para eles, o universo funcionava como um grande relógio, sabe? Tudo muito previsível. Nessa lógica, até o átomo era visto como, como uma bolinha de bilhar, algo sólido. E se tudo é puramente físico, qual a conclusão? Que o nosso mundo interior, nossos pensamentos, sentimentos, não teria praticamente nenhuma influência na realidade lá fora. A consequência disso, desse modelo antigo, é bem profunda, né? Ele acaba promovendo uma sensação de impotência. A ideia de que as pessoas são simplesmente vítimas das circunstâncias e não as criadoras da sua própria realidade. Mas aí vem uma revolução na física que virou tudo de cabeça para baixo. A realidade quântica apareceu e simplesmente desafiou essa visão de mundo toda mecânica. E o pontapé inicial foi com a famosa equação de Einstein. O que ela mostrou? Que matéria e energia não são coisas separadas. Pelo contrário, são como duas faces da mesma moeda. Elas podem se converter uma na outra. Essa imagem aqui ilustra essa mudança de paradigma perfeitamente. O átomo deixou de ser visto como uma coisa sólida e passou a ser entendido como um vasto campo de potencial. Basicamente, uma nuvem de energia cheia de possibilidades. E agora, olha só esse número, é impressionante. Um átomo é 99,999999% espaço vazio. Ou seja, energia, e só uma fração minúscula, quase nada, é matéria física. O que isso quer dizer? Que esse mundo que a gente percebe como tão sólido, na verdade é feito principalmente de potencial energético. E, nossa, esse fato muda completamente o jogo. A implicação é que, no nosso nível mais fundamental, a gente é muito mais potencial do que limitação física. E isso nos leva a uma das regras mais, digamos, estranhas e ao mesmo tempo poderosas dessa nova realidade, o chamado efeito observador. O que a física quântica mostra é que o simples ato de observar a energia já influencia. Traduzindo isso de forma simples, uma mente focada tem um efeito direto, mensurável no mundo. Onde a atenção vai, a energia vai atrás, e essa energia se transforma na realidade que a gente experimenta. Ok, então se a mente tem esse poder de moldar a realidade, como é que se faz para quebrar o hábito de ser aquele eu de sempre e começar a criar um novo? Bom, o Dr. Dispenza descreve um caminho bem claro, que envolve superar 3 grandes áreas, como a gente vê aqui. Primeiro, o ambiente externo. Segundo, o nosso corpo, com suas emoções e comportamentos já memorizados. E terceiro, a própria noção de tempo. O objetivo aqui é criar um estado interno tão coerente, tão poderoso, que o cérebro e o corpo comecem a acreditar que aquele futuro desejado já aconteceu. É sobre sentir agora as emoções daquele futuro. No fim das contas, o que o livro apresenta é uma escolha fundamental, uma escolha sobre como a nossa evolução pessoal acontece. De um lado, a gente tem a opção de esperar a dor, o sofrimento forçarem uma mudança. Esse é o modo de sobrevivência. Do outro, a opção de evoluir de forma consciente, usando alegria e inspiração como combustível. Esse seria o modo de criação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final e muito poderosa. Sabendo que a mente tem esse poder de moldar o mundo, que futuro alguém vai escolher observar até que ele se torne realidade?